Queria só comentar algumas coisas. Eu queria parar um pouquinho de comentar sobre as necessidades que o município tem e começar a ofertar soluções, né? A gente está vendo que não tem dinheiro, fala de austeridade, de cortes fiscais, da luta, e eu queria trazer soluções. Como bom professor, eu acho que a gente tem que pensar mais em resolver, não em complicar. Foi assim que a universidade me treinou e é dessa forma que eu quero contribuir. Vamos pensar direitinho aqui rapidamente. Secretário, com todo carinho, tá? Mas eu vou começar a falar coisas que são pontuais. Eu visitei nesses últimos 45 dias 3 secretarias. Educação, Fazenda e um outro ligado à infraestrutura. Uma delas com um vereador que foi super carinhoso comigo, o vereador Lobão, que disse, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. E o que eu mais pude ouvir, meus queridos, não era resolução de nada, era pedidos. Os secretários em Maceió pedem, e eu repito, eles pedem. Eu digo que é minha eterna reitora, porque foi minha reitora na universidade, a professora Ana Deise, disse, meu filho, hoje a situação aqui está caótica. E eu fui lá com um projeto da implementação de uma universidade municipal aqui em Maceió, mesmo sabendo que universidade não é responsabilidade do município, e sim da União e do Estado. Mas, pela pesquisa de campo que eu efetivei, a gente tinha mais ou menos aí entre 200 e 400 professores que poderiam ser formados ao longo de 8 anos. E sabe qual foi a resposta, secretário, que a Ana Deise recebeu lá? A gente acabou de fechar um convênio, uma parceria com zero para o município, onde eu e umas 4 brothers vamos estar lá levando aulão para o IFAL, que aconteceu ontem, para a rede municipal de Maceió. Eu, professor Leonardo, professor Antônio, a galera que vem ralando comigo nesse ano agora, com patrocínio da Uninasal, de uma faculdade privada aqui de Maceió, a gente está levando o aulão a partir do ano que vem em 3 edições para a rede municipal, para que a gente possa ter aprovados no IFAL. Mas aí, partindo um pouquinho da problemática, eu não poderia deixar de falar. Só lembrando aqui, né? Gabi aprovada em Odonto, Gabi Beijão também na UNIT, foi nossa aluna. E comentar um pouquinho. Desde pintar uma faixa, um semáforo, uma discussão mais simples, passa por custos públicos. Mas é porque eu quero lançar para vocês, que foi pedido aqui em relação à atenção aos portadores de necessidades especiais no tocante a problemas psiquiátricos, foi pedido em relação à cultura, foi pedido em relação a tudo isso. A única solução a médio prazo que eu vejo, a médio prazo, são as parcerias público-privadas. Me perdoem a sinceridade, mas é a única solução. O Estado e o município hoje carecem de investimento. Então, são as soluções aí mais básicas, as PPPs, as parcerias público-privadas. A outra, como a gente foi lá e conversou com o secretário Mamed, ele me fez, hoje eu não consigo montar um mutirão de arrecadação para chamar o pessoal a pagar os impostos que ainda devem ao município. Eu digo simples, no meu canal lá no YouTube a gente pode começar a puxar uma discussão e chamar esse pessoal para pagar. Então, o que me entristece muitas vezes nessa discussão, e eu falo aqui para as lideranças, para as organizações sociais de uma maneira geral, é que o que eu mais vejo é a gente somente dizer, não, tem que ter essa fatia para o município, tem que ter essa fatia, e é uma via de mão dupla. Eu também tenho que dizer, eu posso oferecer isso aqui para o município. A minha formação pela Universidade Federal de Alagoas foi pública, então tenho a obrigação moral e ética de tirar dúvida de alunos na rua, porque eles pagaram a minha universidade. E só indo para a parte um pouco mais efetiva, eu já sou até quase que conhecido aqui da Câmara, e não é das melhores maneiras, mas vê só, desde agosto do ano passado até hoje, a gente vem protocolando coisas simples aqui na casa, pedidos simples, pedidos como muitas vezes audiências públicas acerca da educação, da inclusão da disciplina de língua espanhola, voltar à grade, e aí o professor João Metazomena também vai entender isso melhor do que eu, porque por ser de escola e está mais ligado à grade vai entender isso. Nós temos hoje um setor hoteleiro que recebe argentinos, uruguaios, paraguaios, e o espanhol foi retirado da grade. Uma vez que o espanhol foi retirado da grade, gerou entre 80 a 96 demitidos na cidade de Maceió. Sabe o que é um professor com habilitação em letras? Tem que ir para o Uber porque não tem como trabalhar, nem tem como trabalhar. Eu estou com 4 na minha equipe fazendo isso. E quando a gente puxa aulão, o rateio do aulão, o fatiamento do aulão apuramos 5.000 pau. 2 os caras ficam, 3 é para rodar o próximo aulão. No mais também, situações simples que podem ser resolvidas hoje com parcerias público-privadas, desde infraestrutura, saneamento básico, as empresas devedoras, aí cabe muitas vezes a provocação ao Ministério Público, chamar para que esse acordo possa ser feito e esse pagamento diretamente direcionado.
O que o secretário falou foi uma coisa bem interessante. Ele fez, se vocês conseguirem trazer o povo a pagar esses impostos e for comprovado que esse dinheiro está entrando, eu provo para a sociedade que vai ser revertido na área em que eles pagaram. Eu digo como? Ele simples. Hoje um pequeno e médio empresário, eu digo isso porque quando eu realizo um aulão, a mordida que eu tenho do município é grande, mas eu vou lá e cobro, peraí, foi feito o quê? E, em contrapartida, essas coisas precisam acontecer. E foi falado uma questão dos funcionários ativos e inativos. O município precisa acompanhar as tendências do Estado. É preciso, sim, pensar na reforma da Previdência. Não nesse padrão que está acontecendo aí fora, mas pensar numa reforma da Previdência a título de capitalização, não somente de exclusão. E só para poder situar muitas pessoas do que eu estou falando, meu pai é técnico previdenciário do INSS, se aposentou agora, está com quase 20 dias, e ele disse que nos 35 anos, ele não mexia nas questões do município, por ser servidor da União, mas via muitas vezes na União que não havia pente fino, não havia controle sobre os funcionários. É aquela coisa, o Deus dará. Então, trazer cada um, como o colega do Jacintinho falou, que o dinheiro é público e somos nós, muitas vezes, que proporcionamos isso, é fundamental. Lá na geografia, a gente paga empreendedorismo. Eu estava até observando ali o vereador Chico Filho, né, que também me acompanha nas redes sociais. A gente troca likes lá. E é engraçado, porque ele fala, não, as questões do setor produtivo, a gente tem que lutar pelo setor produtivo. O setor produtivo de Maceió hoje é um dos mais carentes de incentivo. E me permitam falar como é que a gente resolve isso. De maneira muito simples. Isenção fiscal durante uma pequena faixa de tempo para poder proporcionar isso. Além da isenção fiscal durante uma pequena faixa de tempo para poder proporcionar isso, a gente pode também fazer campanha de arrecadação e redução do preço final dos produtos. As feiras que chegam aqui, que são motivo de discussão nessa casa, estão acontecendo 2 aqui na cidade, está tirando espaço do pequeno artesão. E esse pequeno artesão, ele mora aqui, ele paga aqui, os impostos aqui. O cara que vem de fora, vem, faz a instauração da sua feira, arrecada o dinheiro e o dinheiro sai de Maceió. Então você, liderança comunitária, tem que participar mais daqui. Você, morador, tem que participar mais daqui. E eu coloquei coisas aqui muito simples, já para encerrar minha fala, até para não estourar o tempo. Audiência pública acerca da necessidade da inclusão de língua espanhola, como eu falei. Muitas delas também, audiência pública para discutir a questão do remanejamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje, no município com mais de 1 milhão de habitantes, de acordo com legislação nacional e jurisprudência cabível, ela tem sim poder auxiliar de polícia, não só de guardar o patrimônio público. Então você pode ter segurança dos equipamentos que a prefeitura rala para colocar lá, se houver um guarda municipal. A volta das bases comunitárias mantidas por empresários da região. O que falta para a gente hoje que quer investir é, como é que a prefeitura quer que a gente invista? Porque para mim é muito fácil, eu faço um aulão, arrecado uma quantia X, faço o próximo e não ajudo em nada. E só para concluir também, foi falado muito aqui, e o juiz falou de maneira brilhante, acerca do quanto é importante participar disso, né? Eu estou com os alunos acompanhando agora pelo canal lá da Câmara no YouTube, e eles estavam falando, professor, fala que você falou que o Estado tem que ser mínimo, fala que o Estado tem que ser mínimo. Eu não acho que o Estado tem que ser mínimo nem máximo, o Estado tem que ser necessário. Estado mínimo significa, muitas vezes, a reversão social que não acontece nos impostos. É falta de incentivo à cultura, é empresas muitas vezes sufocadas. O Estado máximo gera o que a gente está vendo agora. Inclusive, no momento, aos colegas do Ministério Público, que serão sim provocados por mim e por outros cidadãos, que falam o seguinte, é impossível pensar num aumento nessa casa, de 21 para 25 vereadores. Eu sou totalmente contra. Também é impossível pensar que a gente tenha tantos gastos públicos e pouca reversão social. Quem quiser, dá uma olhadinha basicamente aí sobre a ideia de Milton Friedman, dá uma olhadinha muitas vezes aí na teoria do Estado mínimo como se aplica. Nós precisamos sim enxugar o Estado. Quando nós enxugarmos o Estado e tornarmos o Estado necessário, aí de fato a gente vai ter tudo isso que foi colocado. E só para colocar o último ponto da minha fala, os ativos e inativos do município, do Estado da União, ao longo de 25 anos, secretário, serão basicamente o maior peso econômico